Olá, um ótimo dia para você. Está no ar o programa Pai Eterno de hoje. Eu falo aqui direto do Santuário Basílica de Trindade. Que alegria receber você na casa do Pai. E que alegria saber que você recebe a gente mais essa manhã aí na sua casa também para falarmos sobre a devoção ao Divino Pai Eterno. E antes da gente começar com os nossos assuntos de hoje, quero convidar você a fazer parte da nossa família de amor. Entre em contato agora no 62-3506-9800 e nos ajude a manter o nosso trabalho de evangelização. É graças à sua contribuição que a gente consegue manter o nosso trabalho na TV, que a gente consegue também fazer a manutenção aqui do Santuário Basílica de Trindade e construir a nova Casa do Pai. Colabore com essa obra, independente do valor, tenha certeza de que a sua contribuição fará toda a diferença. Ligue agora, a gente espera por você. 62-3506-9800. A gente vai conhecer agora uma obra que conta muito da história dos missionários redentoristas aqui em Goiás e fala também sobre a relação deles com a imprensa, principalmente no início do século passado. Acompanhe. Cada página desse livro promove uma verdadeira viagem no tempo. É como se voltássemos para as décadas de 20 e 30, quando o Brasil e o estado de Goiás passavam por grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Nesse mesmo período, entre 1922 e 1931, circulava pelas ruas da capital da fé um jornal impresso chamado Santuário da Trindade, que aos poucos foi conquistando seu espaço e ganhando popularidade na região. O jornal era parte do assunto cotidiano de muitos amigos e famílias que se reuniam para passar um tempo de qualidade e juntos comentavam as principais notícias daquele momento. Entre a população, não há dúvidas que esse jornal fazia total sucesso, justamente por ter respeito e credibilidade ligados ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ele era o único jornal católico de Goiás em circulação naquela época e com o maior número de assinantes e leitores diretos e indiretos. Este professor aqui, que é o organizador do livro, não? Professor Robson Gomes Filho, ele que coordena o mestrado em História da Universidade Estadual de Goiás, e ele é também um especialista na obra dos redentoristas aqui nesse estado. Então, com muito carinho e com muito cuidado, ele se dedicou a essa pesquisa, contando com a colaboração de outros pesquisadores, inclusive um historiador redentorista, que é o padre Gilberto Paiva, que sabe tão bem sobre a importância e a atuação dos missionários redentoristas no contexto da sociedade brasileira, e também outros pesquisadores, como o Paulo Afonso, o professor Paulo Afonso Tavares, que é lá de Trindade, que é conhecedor da atuação, da presença dos redentoristas lá naquela cidade, e também com outros autores aqui, eles trataram sobre essa importância, a importância do jornal Santuário da Trindade na formação, no desenvolvimento do estado de Goiás. Apaixonado por história e pesquisador de religião, o professor Robson Gomes começou a estudar sobre o jornal. Foi então que ele convidou alguns amigos para colaborarem e juntos escreveram o livro Santuário da Trindade, os Redentoristas e sua primeira contribuição à imprensa goiana. Essa é a sua mais recente obra, mas o longo processo de escrita começou em 2022, quando o jornal completou
um século de vida. A questão do Jornal Santuário da Trindade vem desde o ano de 2009, quando eu escrevi meu trabalho de conclusão de curso ainda na graduação. Ali eu estudei o movimento messiânico de Santa Dica, em Goiás, e um dos instrumentos de contestação desse movimento, de combate à parte do movimento e à própria Benedita Cipriano Gomes foi o Jornal Santuário da Trindade. Então ali eu tive o primeiro contato, eu fui até o arquivo dos Redentoristas, com autorização da congregação, para pesquisar o próprio jornal, fotografei todo o jornal e dali eu já me apaixonei com as possibilidades que esse jornal trazia, com a sua história, com aquilo que ele contribuía com um movimento de imprensa ainda muito incipiente no estado de Goiás. O jornal tem uma elasticidade de possibilidades de pesquisa, de assuntos que vão da Europa da época ao Brasil e a Goiás, que é imensa. Então todos os mais importantes assuntos do Brasil que passaram pela história mundial e do estado de Goiás estão presentes nessa edição de 1922 a 1931 do Jornal Santuário da Trindade. Publicado recentemente pela editora Redentorista, esse livro é um resgate da contribuição dos missionários redentoristas à sociedade. Essa história não ficou no passado e foi apagada. Pelo contrário, ela precisava ser contada para essa geração. Resgatar essa história, esse legado da contribuição dos redentoristas na imprensa aqui no estado de Goiás é uma forma de homenagear tanto aos romeiros lá do passado, que foram leitores do Jornal Santuário da Trindade, quanto aos redentoristas que produziram esse jornal, que fizeram que esse jornal fosse um instrumento de evangelização, de comunicação, de cultura para o Estado. Homenageando a iniciativa pioneira, que foi o Jornal Santuário da Trindade, a gente quer reconhecer toda essa importância da imprensa, da comunicação social, das mídias sociais, que são como que um espaço de evangelização que os missionários redentoristas estão aí presentes e atuantes na evangelização do país. O livro deixa claro o humor e assuntos que eram relevantes, além de mostrar o que mudou e o que se manteve de uma época para outra. Tem uma pesquisa que uma orientanda minha de mestrado, a Milena, fez sobre a mulher e a moda no Jornal Santuário da Trindade. Como ela fez depois da gente já ter iniciado e concluído o projeto desse livro, acabou não entrando nesse livro, mas está disponível na internet para consulta. Nessa pesquisa dela fica muito evidente os costumes e a maneira como o que é considerado moral, o que é considerado correto, o que deve, em uma determinada época, ser endossado ou deve ser combatido, muda. Então, o jornal e a leitura desse livro que a gente está publicando agora traz essa possibilidade de que não apenas o leitor faça uma viagem no tempo daquilo que era costume, daquilo que era correto, daquilo que era visto como moral, daquilo que era visto como combatível, declinável, como também tem uma perspectiva de comparação. O que mudou de lá para cá, o que se manteve de lá para cá, que era considerado naquela época e ainda hoje é considerado. A leitura é agradável e instigante, prendendo o leitor do início ao fim. Ao folhear e mergulhar nas 194 páginas, os devotos passam a conhecer alguns fatos históricos e entender como a casa do Pai funcionava naquele período. Olha, quem ama história, quem gosta de história e quem é devoto do Divino Pai Eterno, tem que ler esse livro, porque vai gostar muito. A leitura é muito agradável, é muito interessante, porque vai trazer curiosidades sobre a história, sobre a ação missionária dos redentoristas lá no início do século XX. Vale a pena ler. Interessante, né? E se você quiser saber mais, quiser adquirir o livro, basta você entrar no site da editora Redentorista, lá você encontra, tá bom? Chegou aquele momento aqui do programa que a gente conhece a história de fé de um filho ou filha do Pai Eterno. Acompanhe.
Eu venho porque eu tenho muita fé no Divino Pai Eterno. Meu pai, ele é meu pai. Já recebi até uma certidão de nascimento ano passado, do Divino Pai Eterno. Sou filha dele. Aí todo ano que eu venho, eu trago um filho, trago 2, trago 3 filhos, todos já vieram. O meu milagre foi em 2022 que eu caí, fraturou o osso da bacia. Aí o médico eu fui no meu médico, ele disse que ia fazer uma cirurgia. Aí como eu tinha osteoporose, depois do exame não podia, né, porque o osso fica fraco. Aí eu fui para cadeira de roda. Ele falou, dona Valdeli, a senhora vai ficar 90 dias na cadeira de roda. Mas eu estava na casa da minha filha, em Porto Nacional, aí ela ligava a televisão e ia para o colégio. Eu ficava lá na cadeira de roda assistindo o noveno do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O dia todinho que eu ficava lá era assistindo novena e pedindo ele para me ajudar. Aí com 45 dias eu voltei no meu médico para fazer outra revisão. Aí quando eu cheguei lá, ele me tirou da cadeira de roda. Me pôs no Andojar. De 2023 eu vim a pé de lá do portal de Goiânia até chegou aqui e vim o ano passado e vim esse ano. Agradecer ele por tudo, por a força, por a coragem, por a saúde, por o amor que eu tenho ele, que ele é meu pai, eu e toda a minha família. Uma bênção de Deus, eu amo, eu amo, eu amo. Não tem as estações? Eu vou lá, eu fui lá acender vela. Eu aprendi que toda vez que a vela fica acesa, minha avó que disse, é a fé que brilha no fogo. E a minha vela, ela sempre fica acesa. Muito obrigada, Valdelice. Obrigada por tudo. Oh, minha filha, obrigada a você. Tá aí mais um testemunho bonito para iniciarmos bem o nosso dia, né? Para inspirar você. Então, se tiver, às vezes, passando por um momento de dificuldade, tenha fé, confie que o Pai Eterno está agindo na sua vida no tempo dele, tá bom? Vou ficando por aqui, obrigado pela sua companhia mais uma vez. Segue a gente lá nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Casa do Pai. Instagram, @BasílicaPaiEterno e baixa lá também o nosso aplicativo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e pesquise Pai Eterno que você encontra lá o nosso app, tá bom? Nosso encontro de amanhã já está marcado, eu te espero nesse mesmo horário. Um beijo, se cuide e até lá. Fique sempre ao lado do Pai. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a mensagem do Pai Eterno está presente na vida dos devotos. Através da internet, das redes sociais e aplicativo Pai Eterno. Todos os anos, milhares de fiéis renovam sua fé em Trindade. Mas a espiritualidade vai além do santuário e chega até você onde quer que esteja. Graças aos nossos canais digitais, estamos presentes em lares, carros e corações, levando palavras de conforto, oração, música e esperança a cada instante. No YouTube, centenas de milhares de inscritos acompanham 24 horas de transmissões e conteúdos exclusivos que você não vê aqui. No Facebook e Instagram, fiéis deixam intenções de oração e se conectam com uma comunidade que cresce a cada dia. Nossa estrutura de comunicação conta com tecnologia de ponta, estúdios modernos, uma equipe dedicada e conteúdos produzidos com excelência para manter viva essa devoção. Seja aqui na TV, na rádio e nas redes sociais, a fé no Pai Eterno continua crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Conecte-se conosco e esteja sempre ao lado do Pai. Jovem, vem com a gente anunciar a copiosa redenção. Fortes na fé, alegres na esperança. Fervorosos na caridade e inflamados no zelo. Humildes e sempre dados à oração.
os redentoristas como homens apostólicos, genuínos discípulos de Santo Afonso, seguindo contentes a Cristo Salvador.